Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Mudaste o meu viver, me deste vida pra viver em ti, morreste em meu lugar, minha posição foi resgatada em ti. Mudaste o meu viver, me deste vida pra viver em ti, morreste em meu lugar, minha posição foi resgatada em ti. Tua graça me alcançou como sou, nada tinha quando me resgatou, por amor. Vida eterna encontrei lá na cruz, tua vida em minha vida, Jesus, meu Jesus. Tua graça me alcançou como sou, nada tinha quando me resgatou, por amor. Vida eterna encontrei lá na cruz, tua vida em minha vida, Jesus, meu Jesus. Me chamas de santo, puro e limpo, amado e perfeito sou. Sou justificado, perdoado, livre da culpa em ti. Me chamas de santo, puro e limpo, amado e perfeito sou. Sou justificado, perdoado,
Na semana passada, nós começamos a ministrar um tema, fé, o dom precioso. Fé, o dom precioso. E hoje nós queremos então trabalhar a parte 2 desse tema, aliás. Queremos trabalhar a parte 2, da sequência, aquilo que nós já havíamos comentado. Então, na primeira parte, nós mencionamos que a fé opera pelo amor, falamos também sobre crer e fixar os olhos naquilo que não vemos, e hoje nós queremos avançar dentro desse assunto, explorando o aspecto de ver o invisível. Ver o invisível. E nós tomamos como base o texto, a definição de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1, a Bíblia Sagrada declara assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, das coisas que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a substância das coisas que nós estamos esperando, e ela é a prova das coisas que nós não vemos. Eu estou colocando esse título, Fé, o dom precioso, por quê? Porque em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que você se relaciona com esse Deus, no louvor, na adoração, na oração, enfim, você se relaciona com Deus. Então, na primeira parte dessa mensagem, nós abordamos que a fé, ela opera pelo amor, e também a fé, ela fixa os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Ou seja, ela fixa os nossos olhos na palavra, no conteúdo da palavra, nas expressões da palavra de Deus. Hoje nós queremos avançar exatamente dentro desse ponto, explorando o aspecto de ver o invisível. Então, esse é o meu primeiro ponto, veja o invisível, veja o invisível. Amados, nós precisamos estar convictos, convencidos de que a Bíblia Sagrada revela para mim e para você como Deus pensa. Quando você abre as Escrituras, quando você abre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, você precisa estar convencido de que você vai entrar nos pensamentos de Deus, no modelo mental divino, como Deus pensa, como Deus estrutura os seus pensamentos. Quando lemos e meditamos na palavra de Deus, nós entramos na mente de Deus. Nós entramos nos pensamentos de Deus. E esta é a maneira de penetrarmos o reino de Deus, o reino espiritual. Jesus Cristo disse certa feita: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Perceba que a palavra de Deus é espírito, ela é vida, ela é espiritual. E quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós estamos mergulhados, adentrados no reino de Deus, no reino espiritual. Essa é a maneira, inclusive, de nos assentarmos nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, você se relaciona com Cristo. E quando você mergulha na palavra, entra no reino espiritual, você se assenta na palavra, se assenta juntamente com Cristo. O reino espiritual, ele é invisível aos olhos naturais. Ele é mostrado, ele é descrito, fala-se sobre ele, revela-se sobre ele, esse reino espiritual, na palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus é que revela. Por isso, preste atenção nessa minha declaração. A maneira de vermos o invisível é misturarmos fé na palavra de Deus. Quando eu e você misturamos fé na palavra de Deus, nós começamos no nosso espírito, não nos nossos olhos naturais,
mas nos nossos olhos espirituais, nós começamos a ver o que esse texto, o que esse versículo bíblico está dizendo. Vamos aprender a entrar nesse reino espiritual, através da palavra, enxergando a palavra e enxergando esse conteúdo da palavra de Deus. Quero levar você a entender a diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Só um pequeno exemplo, um pequeno modelo. Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Nós precisamos ir à palavra de Deus para sabermos se isto é de Deus. Se a palavra de Deus afirma, confirma, assevera alguma coisa, isso é de Deus. Se não, não. Por exemplo, medo. Nós estamos no momento em que muitas pessoas, muitos cristãos, estão vivendo debaixo de um medo, de uma opressão de medo. Eles estão com medo disso, com medo daquilo outro, com medo de ficar desempregado, com medo de fechar a empresa, com medo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Pronto, eu e você fomos até a palavra, e a palavra está dizendo que o espírito de medo não vem de Deus. Se não vem de Deus, a pergunta é, vem de onde? Vem do maligno, vem do diabo. O espírito de medo vem do maligno, vem do diabo. E se vem do maligno, vem do diabo, a Bíblia Sagrada diz que eu e você precisamos resistir esse espírito, rejeitar esse espírito, dominar sobre esse espírito, mandar, comandar com autoridade, que esse espírito vá embora. Olha a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Perceba, então, o diabo, ele envia esse pensamento, este sentimento, esse espírito de medo. E você começa a pensar medo. Você começa a imaginar medo, caos, tragédia, fracasso, escassez. E a Bíblia diz, não faça isso, não faça isso. Você precisa tomar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que esse espírito de medo não vem de Deus, porque o que vem de Deus é um espírito de poder, é um espírito de amor, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Um espírito de equilíbrio, de moderação, é o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos resistir o diabo, resistir esse espírito de medo, estabelecer essa resistência ao ataque de medo. Como que eu faço isso? Declarando a palavra de Deus. Por exemplo, você pode dizer assim, escrito está, espírito de medo, sentimento de medo, pensamento de medo, está escrito, Deus o meu Pai não me deu um espírito de medo, portanto eu resisto esse pensamento de medo, mando embora agora da minha vida, em o nome de Cristo Jesus. Pronto, você está resistindo o medo. Você está usando a própria palavra de Deus para combater esse espírito maligno do medo. Assim como a palavra de Deus traz a fé, precisamos entender isso. Assim também, a palavra ruim, palavras de tragédias, traz o medo, traz a dúvida, traz a insegurança. Lembre-se, a palavra de Deus é falada ao nosso espírito, e a palavra terrena é falada à nossa alma. Não ao nosso espírito, à nossa alma. E é a nossa alma que fica debaixo desse medo, debaixo dessa opressão. Não o nosso espírito, a nossa alma. Agora, eu preciso pegar a palavra de Deus que já está no meu espírito, e eu posso ler essa palavra, e o meu espírito vai dizer para a minha alma, alma, por que te perturbas dentro de mim? Por que você está inquieta? Por que você está agitada? Alma, por que você está preocupada? Deus, o meu Pai, me deu um espírito de poder, de amor. Quando nós alimentamos mais a alma do que o espírito, a alma fica mais forte,
cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de questionamentos, cheia de perguntas. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Agora, quando nós alimentamos mais o nosso espírito com a palavra de Deus, o nosso espírito fica mais forte. E no nosso espírito nós cremos. A Bíblia diz em Romanos que com o coração, com o espírito é que se crê. Não é com a alma, não é com a mente, não é com o intelecto que nós cremos com o espírito. No livro de Josué, nós temos algo maravilhoso que fala da necessidade de alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Alimentarmos mais o nosso espírito do que a nossa alma. Olha esse texto de Josué 1:8 que diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas. Ou seja, você medita na palavra de Deus e você declara, você fala a palavra de Deus. De noite e de dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, depois de meditar, depois de declarar, constantemente, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Uau! Amados, olha que coisa impressionante. Deus quer que cada filho, que cada filha sejam prósperos, sejam bem-sucedidos. Perceba que no começo eu disse, agora há pouco, que a Bíblia Sagrada revela o pensamento de Deus, revela a mente de Deus. E a mente de Deus revelada nesse versículo é: Ele, o nosso Pai Celestial, quer que eu e você prosperemos, sejamos bem-sucedidos. É isso que a Bíblia quer. Se Deus não desejasse que você fosse bem-sucedido, estaria escrito isso na Bíblia? Claro que não. Então, nós precisamos receber isso. Ele quer, o nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele quer que sejamos bem-sucedidos. E para isso Ele nos dá uma receita. E a receita é: se alimente da palavra de Deus constantemente. Ele usa a expressão aqui, dia e noite. Dia e noite é frequentemente, constantemente. Fortaleça o seu espírito através da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus. Então, se eu alimento o meu espírito, lendo a palavra, meditando a palavra, a Bíblia diz que eu me fortaleço. A Bíblia diz que eu pego a realidade que eu não vejo, que é a realidade espiritual, que é invisível, da palavra, e eu chamo a existência, eu trago a existência. Eu torno esta palavra em matéria. A Bíblia diz que eu sou próspero, que eu sou bem-sucedido aqui na terra, se eu meditar, se eu encher o meu espírito com as verdades da palavra de Deus. Amados, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Uau, uau, uau. Não tomem a forma, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentarmos o quê? E comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto impressionante. Primeiro, esse texto está nos ensinando, está nos instruindo. Não se amoldem ao padrão dos pensamentos deste mundo. Não tenha a forma do padrão deste mundo. Não pense como o mundo pensa. A pergunta que surge é: como o mundo quer nos moldar? O mundo quer nos moldar usando palavras. Ele quer nos moldar no medo, na insegurança, na timidez, no pânico. Ele quer nos moldar no fracasso. No fracasso. Amados, é assim que o mundo quer nos moldar. E o mundo usa palavras para isso. Pelas palavras, o mundo quer criar um modelo mental em nós. Ele quer criar um modelo mental. Então, o mundo usa a palavra para criar uma estrutura de pensamento em nós. Mas nós devemos nos transformar, renovando a nossa mente pela palavra de Deus. A palavra transformar aqui é a palavra metamorfose. Assim como a lagartinha, ela sofre a metamorfose e vira uma borboleta. É metamorfose, transformação. Ok? Mudar de forma. Metamorfose é mudar de forma. Então o mundo, ele quer colocar uma forma, um modelo para pensarmos. E a Bíblia diz que eu e você devemos mudar de forma de pensar. E a única maneira de deixarmos de pensar como o mundo quer que pensemos,
e passamos a pensar de forma diferente, é através da Bíblia, é através da palavra de Deus. Amados, abrindo aqui meu coração, eu não entendo como um cristão passa uma semana sem ler Bíblia. Gasta horas e horas e horas, ou seja, gasta pedaços e pedaços e porções da vida em redes sociais, em não sei o quê, e não sei o quê. E aí cria-se um modelo mental, ele pensa como o mundo quer que ele pense. Ele recebe uma forma. E ele fica pensando daquele jeito. Como eu disse, aflito, angustiado, desesperado. Mas a Bíblia diz, mude a forma, metamorfoseie o seu pensamento, o seu modelo mental. Como? Lendo a Bíblia, meditando na Bíblia. Então você será bem-sucedido. Você vai prosperar. Está escrito na palavra de Deus. Quando a minha mente for transformada, ela deixará de confiar que as pessoas proverão o que eu necessito. Quando a minha mente for transformada, ela confia que a pessoa de Cristo Jesus será o provedor de tudo aquilo que eu necessito. Se eu fosse você, diria aleluia, louvado seja Deus. Perceba, amados, porque o modelo mental que o mundo quer que eu tenha, quer colocar a minha dependência, a minha confiança nos homens, no governo, nas estratégias. Mas quando eu encho a minha mente com a palavra de Deus, ou seja, o meu espírito se abastece da palavra de Deus, agora o meu espírito influencia a minha alma, influencia a minha mente, agora eu começo a pensar como a palavra de Deus, aí a minha confiança está no Senhor. Queridos, e se você colocar a sua confiança em Deus, o nosso Pai, jamais Ele irá decepcionar você. Jamais Ele irá frustrar a sua expectativa. Vejamos, existem duas formas de pensarmos. O pensamento deste mundo e o pensamento que vem de acordo com a palavra de Deus. Você está pensando sobre família como o mundo pensa ou como a palavra de Deus pensa? Você está pensando o seu negócio, a sua empresa, como o mundo pensa ou como a palavra de Deus pensa? Você está pensando a sua saúde, como o mundo pensa ou como Deus pensa? O seu ministério, como o mundo pensa ou como Deus pensa? Qual o resultado quando pensamos de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia diz que nós experimentamos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Não tem como eu e você experimentarmos a vontade de Deus pensando como o mundo pensa. A única maneira é pensando como Deus pensa, como Deus expõe, revela a mente dele na palavra dele. Amados, é assim que funciona. Lembre-se, a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Jesus Cristo disse que são as Escrituras que testificam, que revelam Ele, Jesus. Por essa razão, Deus diz a Josué que deveria meditar na palavra dele de dia e de noite. Deus queria que Josué pensasse como ele, Deus pensa. Uau! Que coisa impressionante. Você pode imaginar, você levanta pela manhã na sua cama e você começa a pensar os pensamentos de Deus, pensar como Deus pensa. Você está em unidade com Deus, em paz com Deus. E quando surge uma adversidade, você pensa como Deus pensa. Você imagina, eles vêm e acordam Jesus está dormindo no barco, vem uma grande tempestade, os discípulos acordam Jesus, e você pode imaginar assim, Jesus no meio daquela tempestade, sendo acordado naquele barquinho pequeno, e Jesus ficar desesperado, desesperançado, como os 12 discípulos? Você pode imaginar isso? Não, Jesus, eu posso vê-lo assim, dando aquela espreguiçada assim, dizendo assim, mar, vento, cessa-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança, calmaria. Os discípulos ficaram espantados. Mas é assim que se vive sobre essa terra. Conectado, linkado, pensando os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão revelados na palavra de Deus. Aleluia. Vamos pensar juntos.
Agora Josué tem que atravessar o rio Jordão e entrar na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã. Josué iria com o povo israelita possuir a herança que Deus havia prometido lá no princípio para Abraão, lá no começo. Agora, aquela promessa feita a Abraão está se cumprindo na vida de Josué e deste povo que ele está liderando. Uau, que coisa impressionante, que coisa impressionante. Queridos, eu e você temos promessas, riquíssimas promessas, diz Pedro. Preciosíssimas promessas de Pedro. Mas nós não acessamos essas promessas, nem sabemos como. Aí entra a religião, e a religião diz, se você fizer uma campanha de 7 quartas-feiras, você vai ser abençoado. Querido, isso é mentira, não é assim que acessa a promessa. Não é assim. Ah, se você fizer uma oferta de sacrifício, aí Deus vai te prosperar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha como Deus diz para Josué, Josué, é assim que você vai conquistar aquilo que eu prometi lá no passado para Abraão. E é assim que eu e você iremos conquistar hoje, esta semana, este mês, este ano, aquilo que já está prometido durante toda a Bíblia Sagrada, em todos os textos da Bíblia Sagrada. Vamos ler Josué capítulo 6, os versículos 1 e 2, que diz assim, olha esse texto que lindo. Josué capítulo 6. O texto diz assim, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Jericó estava completamente fechada. Então o Senhor disse a Josué, Deus disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Saiba que eu entreguei Jericó nas suas mãos, seu rei e seus homens de guerra. Tem uma outra versão que no lugar ali de saiba, está escrito ali, ó, olha, veja, entregam na tua mão Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos, seus homens valentes. Deus diz assim, Josué, existe nas tuas costas séculos de história. Eu prometi a Abraão, renovei essa promessa a Isaac, a Jacó. Por 40 anos você acompanhou Moisés na travessia desse deserto. Você viu como eu libertei o meu povo do Egito, da escravidão egípcia, com mão forte. Agora você vai desfrutar do cumprimento dessa minha promessa. E a maneira, a chave, o mistério, o segredo é, olha, veja. A palavra hebraica, ha'á. Ou seja, inspecione, perceba, considere, tenha visão, veja. O que Deus está ensinando a Josué em um momento tão crucial, o que Deus está ensinando? Deus está ensinando que aquilo que é invisível e nós começamos a ver, a enxergar, é isso que nós alcançamos, é isso que nós obtemos. Quando Deus disse para Josué, Josué, veja que você vai invadir Jericó, veja que você vai derrotar o seu rei, os seus valentes, os seus guerreiros, veja, veja. Você consegue ver isso? Você consegue ver as coisas que não são como se já fossem? Consigo. Essa é a sua vitória. É assim que você se apropria das promessas de Deus. Veja, Josué, eu tenho dado na sua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Josué, se você vir a sua vitória sobre Jericó, ela vai se materializar. Se você enxergar o que eu estou dizendo, isso vai acontecer, você vai obter. Josué tinha que ver o que Deus estava falando. Ver o que a palavra de Deus está dizendo. Ver o conteúdo da palavra de Deus. Amados, anote aí. Registre aí. Vocês que nos acompanham no Instagram, né? Coloque esse pensamento aí. O pensamento é, tudo o que conseguimos enxergar da palavra de Deus passa a ser nosso. Tudo o que você enxerga da palavra de Deus, de uma promessa da palavra de Deus, você enxergou? Enxerguei, é seu. Vai materializar. Queridos, vai materializar. É seu.
É assim que funciona. Por isso a fé é para crer na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, enxergue o que ela está dizendo, e aí você pode declarar essa palavra, e assim será seu. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, é assim que funciona. Agora, esse enxergar se dá com os olhos do Espírito e não com os olhos da alma. Quando você lê as notícias dos jornais, das mídias em geral, você enxerga com os olhos da alma, os olhos natural. Agora, quando você ouve as notícias dos céus, promessas de Deus, você começa a enxergar com os olhos do Espírito. Quando você ouve notícias aqui da terra, você escuta com os ouvidos da alma. Então nós ouvimos com o ouvido da alma, nós enxergamos com os olhos da alma. Precisamos agora aprender a ouvir com os olhos do Espírito e enxergar com os olhos do Espírito. É isso que Deus está instruindo, ensinando Josué. Por isso, é muitíssimo importante ler a palavra de Deus. Por isso é muitíssimo importante ouvir a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus é que podemos crer e ver o invisível. Você vê o invisível através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala ao nosso espírito. E como eu disse, as notícias dos jornais falam à nossa alma. E quando você fixa somente nessas notícias terrenas, como eu disse há pouco, isso gera medo, isso gera insegurança, isso gera dúvida. Mas quando você se abre para a palavra, ao ponto de enxergar a palavra, isso gera poder, isso gera confiança, autoridade. E você será prosperado, você será bem-sucedido, diz a palavra de Deus. Eu quero pensar com você um pouquinho na carta de Paulo aos Coríntios, um texto extraordinário. Esse texto cada cristão deveria ler todo dia, pelo menos umas 2 vezes por dia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha aqui, Deus tornou pecado por nós, aquele quem? Jesus Cristo, que não tinha pecado. O único ser humano que andou sobre a terra sem pecado foi Jesus. Ele não tinha pecado. Mas ele foi feito pecado. Ou seja, Deus pegou o meu pecado e colocou sobre ele. Agora ele se torna pecado. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Para que eu me tornasse uma pessoa justa. Se ele tirou o pecado que estava sobre a minha vida e colocou sobre Jesus, Jesus que é justo tornou-se pecador. Eu que era pecador me tornei justo. É este o processo. Esse processo. Nós temos cantado aqui na igreja lindas músicas, músicas maravilhosas. Nós temos cantado assim, uau, né? Verdades bíblicas, temos cantado aqui Bíblia Sagrada. Tem sido assim um deleite para o nosso espírito. Amados, essa é a diferença. Às vezes você canta uma música e a sua alma, ela fica toda chorosa. Gostei dessa música. Mas ela não alimenta o espírito. Ela não alimenta o espírito. Agora, quando você canta uma música com a letra espiritual, ela alimenta o seu espírito. E a sua alma pode até não gostar. A alma pode até não gostar. Eu prefiro o arrastapé lá do João das Quantas lá, né? Aquela música lá, né? Por exemplo, nós que fomos criados numa igreja tal, e ouvimos e cantamos por muitos anos muitos hinos. Quando você ouve um hino, a sua alma se emociona, né? Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu, né? Então, quando você canta uma música, que você tem um histórico, tem uma mente almática, a sua alma se emociona. Ela gosta. Ela lembra. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de uma música espiritual, com letra espiritual, que também afeta positivamente a nossa alma. Esse é um grande exercício. Por exemplo, algumas letras que nós temos, né? Agora eu nasci de novo, nós cantamos. Né? Que amor é esse? Que amor é esse? A ponto de dar a sua vida por mim.
Que amor é esse? Subir numa cruz revelando-se a mim. Que amor é esse? Me tornar sua imagem, um filho de Deus. Que amor é esse? Esse é o amor do Pai. Esse é o amor do Pai. Então nós cantamos essas verdades espirituais. Esse texto de 2 Coríntios fala de substituição. Isso mesmo, Jesus Cristo foi feito pecado, ou seja, Cristo Jesus recebeu o meu pecado como se fosse dele. Essa obra de Cristo me livra do meu pecado. Essa obra de Cristo me justificou, me declarou justo, santo, reto. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós temos que crer que nós fomos feitos justos. Por quê? Porque o meu pecado não pode estar na minha vida e sobre Jesus ao mesmo tempo. Se o meu pecado foi transferido para Jesus, e Jesus morreu, foi feito pecado e morreu, naturalmente, consequentemente, eu estou sem o pecado. Porque Jesus levou o meu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Ele não cobre, como no Velho Testamento, o sangue dos animais cobria o pecado. Não. Em Cristo Jesus ele tira o pecado. Não está sobre mim. Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio da obra de Cristo. Se você crer nessa palavra, enxergar os seus pecados sendo tirados de você, sendo colocados sobre Jesus Cristo, assim é. Se você crer que o seu pecado foi colocado sobre ele, se você enxergar isso, pronto. Você vive uma vida de paz com Deus. Você crê que você foi justificado. Você crê que você foi perdoado. Não existe condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vive uma vida leve, sem condenação. Ele te fez livre. É assim que a palavra de Deus nos ensina em como nós fomos feitos pessoas justas. Fomos justificados por causa da obra de Cristo. Nós fomos declarados justos por causa da obra de Cristo. Jesus levou as nossas doenças, por isso nós fomos declarados curados. Jesus Cristo levou as nossas transgressões, por isso nós fomos declarados livres de condenação. Jesus Cristo, ele se fez pobre, por isso nós fomos declarados ricos, herdeiros de Deus, filhos de Deus. Jesus Cristo foi feito maldição para que nós pudéssemos nos tornar em santificação de Deus. Aleluia. Por isso, nós temos acesso livre diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa. Meu irmão, minha irmã, por gentileza, por favor, pare de fazer aquela oração. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqui está o seu servo, pecador. Aqui está o seu servo, ninguém. Aqui está o seu servo, miserável, pobre, cego, nu, desgraçado. Isso é antes de você conhecer Cristo. Depois que você conheceu e creu em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você foi feito uma nova criação. Por gentileza, concorde com Deus, admita a verdade da palavra de Deus da sua vida. Aleluia. Por isso nós temos acesso livre diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma condenação. É o que a palavra de Deus diz. Olha a importância de você concordar com a palavra, enxergar a palavra, para que você possa experimentar a palavra. Marcos capítulo 11, nós temos aqui um texto rico, eu não vou entrar nos detalhes porque não é o meu ponto, mas eu quero ler com você a partir do versículo 12 que diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Claro, Jesus era homem, né? Tinha um corpo físico, tinha sede, tinha fome, cansava-se. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, então lhe disse, ele fala com a árvore: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem algumas vezes e você ficou com dó, com pena da figueira.
né? Se o texto diz que não era tempo de figo, e Jesus foi procurar figo, e não tinha figo, aí Jesus amaldiçoa a figueira, e ela seca. Então, será que Jesus, que é o Criador de todas as coisas, não sabia que não era tempo de figo naquela figueira? Não é bem assim. Havia vários tipos de figueiras. Existe várias espécies de figueira. E os estudiosos dizem que esse tipo de figueira, daquela região, tem folhas somente quando tem frutos. Se não é época de frutos, também não é época de folhas. Se tem folhas, tem frutos. Se não tem folhas, não tem frutos. Porque a folha é como uma proteção das aves, dos pássaros. Jesus viu, o texto diz que ele viu que tinha folhas. Ué, se tem folhas, tem frutos. Chegou lá, não tem fruto, só folha. Ele diz, ninguém mais vai comer fruto de ti. Ele fala para a árvore. Né? Como eu disse, eu não quero entrar nisso, mas Jesus está aqui, não tem nada a ver com a árvore, tem a ver com a mensagem. Okay? E a mensagem é, Jesus está simplesmente amaldiçoando as aparências. Ela tinha a aparência de ter fruto, mas ela não tinha fruto. Jesus está condenando aqui a aparência. A aparência. Mas deixa isso para lá. Olha o versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste ontem secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Uma outra versão diz assim, tenha a fé de Deus, tenha a fé que Deus tem o mesmo tipo de fé. Perceba que agora Jesus faz um link, ele diz, o fato da figueira ter secado está ligado com fé. Eu quero ministrar a vocês uma mensagem, um ensino, uma lição sobre fé. Tem de fé de Deus, tenha fé em Deus. Jesus Cristo está então atribuindo a fé o acontecido com a figueira. A palavra que é invisível está governando sobre o que é visível. É isso que ele está revelando para mim. O invisível governando sobre o visível. Queridos, existe um tempo entre dizer e receber? Sim, esse texto fala que existe um tempo. Ele amaldiçoou a figueira ontem e no outro dia ela secou. Muitas vezes eu e você declaramos uma verdade bíblica com fé no coração e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, não acontece, a gente desiste. Não. Palavras são sementes. Existem sementes que germinam rapidamente. Tem sementes que demoram um pouco mais para germinar. Outras ainda um pouco mais ainda para germinar. Então, creia, se você declarou com fé essa palavra, ela vai germinar. Ela não voltará vazia. Existe um tempo entre dizer e receber? Sim. Olha os versículos 23 e 24. Jesus diz, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se monte, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Perceba que todo o versículo está em cima de dizer, se alguém disser, não duvidar, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha o versículo 24, aqui está a chave. Portanto, eu lhes digo, Jesus está dizendo, tudo o que vocês disserem em oração, pedirem em oração, creiam que vocês já receberam antes de receber, aí você recebe. Então, primeiro você crê e depois você recebe. Não é que você recebe e depois você vai crer. Quando cremos que acontecerá, virá a existir, de acordo com a palavra de Deus que nós declaramos, será feito. Quando cremos que já recebemos, lambano, agarramos, de acordo com a palavra de Deus, aí então nós agarramos. Fé é o fundamento da argumentação da palavra de Deus, que me convence de fatos que ainda não vejo, mas que já existem. A fé é o fundamento da argumentação da palavra de Deus. A palavra de Deus argumenta comigo, baseado na fé, de que aquilo que ela, a palavra de Deus, está dizendo, é meu, já existe no mundo espiritual, e eu preciso declarar para materializar. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Por isso é muito importante entendermos a graça de Deus. Entender que a graça, ela começa com a nossa salvação, mas ela não termina na salvação. Ela continua. A graça é o poder de Deus derramado em mim para eu viver diariamente a vida de Cristo em mim. Fé não é a minha capacidade de persuadir Deus a fazer algo para mim. Eu vou convencer Deus porque eu creio. Não, isso não é fé. Fé é a capacidade de me deixar persuadir, de me deixar convencer pela palavra de Deus e receber aquilo que Jesus Cristo já fez por mim. Fé não é o homem persuadindo Deus, mas é Deus persuadindo o homem a crer no que Ele já fez. A fé não é uma força que move Deus a fazer algo para mim. A fé é a convicção em mim de que Deus já fez em Cristo Jesus. Fé é a certeza de que fé não é a certeza de que Deus fará algo, é a certeza de que Ele já fez. A fé existe, amados, para recebermos. A fé existe para receber, não para fazer. Não para fazer. Uau! Queridos, quando nós entendemos fé, nós vivemos fora do tempo. Nós vivemos adiante. Nós vivemos na frente. No seu trabalho essa semana, na sua empresa, nos seus negócios, não faça algo para obter, faça algo porque você já tem. Meu Deus! Uau! Por isso, é impossível crer naquilo que nós não entendemos. Somente cremos naquilo que entendemos. Somente recebemos aquilo que entendemos. Somente entendemos o que a palavra de Deus nos revela. Está na palavra. Eu entendo, eu creio. Portanto, quando você ler a Bíblia Sagrada, não leia pensando o que você deve fazer. Quando você ler a Bíblia Sagrada, leia pensando o que você vai receber. Muitos crentes leem a Bíblia Sagrada e dizem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não. A Bíblia diz que eu e você temos que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia não diz que você tem que obedecer. Não. Ela diz que você tem que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinam em vida, aqueles que recebem. O resultado do que acontece com você quando você crê naquilo que Deus diz, naquilo que Deus já fez por você, é fé. O resultado disso é fé na obra de Cristo. Pequena fé é fazer alguma obra complementar a obra de Cristo Jesus. O que é pequena fé? Jesus já fez tudo, mas eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, isso é pequena fé. O que é grande fé? Grande fé é quando você crê que Ele já fez tudo, você só recebe. Isso é grande fé. Fé é a certeza que se estabelece no coração daquele que é persuadido pela obra de Cristo, persuadido por aquilo que Jesus já fez. A fé é a virtude que me faz continuar o que Jesus Cristo começou a fazer. Entenda isso. Fé é a virtude que me faz continuar o que Jesus começou. A minha obra, a sua obra, está depois de Cristo. Depois de Cristo. Somente daremos continuidade à obra de Cristo Jesus pela fé. Tudo de Deus Pai foi colocado em Jesus. Jesus Cristo tinha tudo que o Pai tinha. Ele diz aqui em João 16, tudo que o Pai tem pertence a mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. E eu quero concluir dizendo para você, a fé é um dom precioso. A fé é um dom precioso. Você deve ouvir a palavra de Deus. Você deve misturar fé na palavra de Deus. Você deve enxergar a palavra de Deus. E você deve declarar a palavra de Deus. E você pode declarar através de uma música, de um cântico, de um louvor. Você pode declarar falando, cantando, orando a palavra de Deus. Mas se alegre por você ter a palavra de Deus. Veja
a vitória e fale a vitória. Veja a conquista e fale a conquista. Veja, por exemplo, essa semana, uma semana de paz na sua mente, de paz no seu coração, de alegria, de conquistas. Veja esse ano como ainda um ano de paz, de alegria, de grandes conquistas. Pastor, esse ano está perdido. Não, não diga isso. A Bíblia diz que Deus pode levantar uma nação em um único dia. Uau! Não desista. Ei. Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus o levantou para ser o libertador do povo hebreu. 80 anos de idade. Veja o seu filho, veja a sua filha, daqui uns dias celebrando o Senhor aqui nessa igreja com você. Veja isso, enxerga isso. O seu esposo, a sua esposa. E assim será. Veja a paz dentro da sua casa. E assim será. Veja você cheio do Espírito Santo de Deus. Veja você desfrutando dos dons do Espírito Santo, as manifestações desses dons, o fruto do Espírito na sua vida, e assim será. Você pode falar a palavra de Deus falando, você pode falar a palavra de Deus cantando, não importa o meio, fale a palavra de Deus em todo o tempo, pela manhã, antes de você abrir o seu WhatsApp, antes de você abrir uma notícia de jornal, antes de você abrir o seu Instagram, antes de você abrir essa porcariada toda, abra a palavra de Deus. Gaste ali 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, talvez meia hora, com a palavra de Deus. Eu lhe garanto que você será bem-sucedido e você irá prosperar naquilo que você realizar, porque esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom